Bom, vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro O Caminho para Si Mesmo, da analista Verena Cast. Hoje nós vamos abordar o capítulo 3, Autonomia, Coragem para Enfrentar a Segurança. O título que a gente está utilizando aqui é Coragem para Enfrentar a Segurança, a Insegurança. Então nós vamos fazer o acompanhamento no material que está disponível aí na tela para vocês. Lembrando, né, pessoal, retomando aqui uma lembrança, que esse livro é um livro muito pequenininho, da Verena Cast, que cada capítulo são trechos específicos de determinado tema. No capítulo de hoje, são trechos de obras da Verena Cast, onde ela aborda exatamente essa questão da autonomia e da insegurança em relação à autonomia. Tudo isso tem ligação com o nosso processo de individuação. Então, nós já vimos aqui a introdução, individuação como ponto de partida e objetivo, estagnação como desafio, nosso vídeo anterior, e agora autonomia, coragem para enfrentar a insegurança, conforme o título do livro. O título de hoje, que é baseado nisso, coragem para enfrentar a insegurança. Reparem que cada tema tem ligação com o outro, porque todos fazem parte desse processo de individuação. Então, ela começa nos dizendo que a busca de autonomia retira seu valor de uma ideia ligada com o princípio de individuação. Todo ser humano tem uma determinada tarefa que deve cumprir, uma tarefa que já é inata em sua vida, que é, em última instância, seu próprio destino. Para poder realizar essa sua tarefa, ele precisa desvincular-se sempre de novo das dependências necessárias, que representam sempre também um auxílio na vida, e desenvolver-se a partir da desvinculação das mesmas. O que ela está dizendo aqui? Ela está partindo de um pensamento caro ao Jung, que é o princípio de individuação, onde todo ser humano tem uma determinada tarefa que deve cumprir, uma tarefa que já é inata em sua vida, que é, em última instância, né, a gente pode dizer, o próprio destino. O que está dizendo aqui? Isso mergulha muito no pensamento da filosofia grega antiga, onde cada indivíduo tem em si mesmo uma tarefa, um propósito, uma essência que deve ser realizada, cumprida. E para que isso possa ser feito, cada indivíduo precisa se desvincular sempre de novo, né? Ou seja, é contínuo essa desvinculação daquelas dependências necessárias que representam sempre também um auxílio na vida. Ou seja, aquilo que me auxilia na vida e é uma dependência necessária, vai chegar um momento que eu preciso me desvincular disso e depois me desenvolver a partir dessa desvinculação. Portanto, não basta termos essa consciência de que nesse processo de individuação nós temos uma tarefa essencial que é nossa, que cabe e é cabível à única existência nossa, mas também perceber que nós temos dependências e que muitas dessas dependências necessárias precisam se desvincular, ou melhor, a gente precisa se desvincular dessas dependências, que muitas das vezes são um ponto de auxílio na nossa vida, e a partir dessa desvinculação, nos desenvolver. É óbvio que isso aí não é uma tarefa muito simples, porque aquilo que nos causa dependência, principalmente quando necessária, nos traz uma sensação de prisão benéfica.
né? E, ao mesmo tempo, desconforto aprisionado, porque a gente não consegue se desvincular e se desenvolver. Isso aí, cada etapa da nossa vida acontece. Uma criança, um adolescente, um adulto, a meia-idade, na velhice, cada momento a gente vai encontrar situações, circunstâncias assim. Para poder tornar-se autônomo, às vezes é necessário ter muita esperteza, não só frente ao mundo circunstante, mas também frente a si próprio. É preciso sempre antever em que momento costumamos nos esquivar de dar os passos necessários à autonomia quando se busca recuar e responsabilizar um outro por isso. É preciso sempre, de novo, ser astuto para consigo mesmo, a fim de que, apesar do medo, da angústia e das decepções, retomemos o caminho e sigamos em frente. Interessante que nessa parte ela nos diz que para que a gente possa ser autônomo, é necessário ter esperteza, não só frente ao mundo que nos circunda, ao mundo que a gente está, mas principalmente frente a nós mesmos, porque a gente tem que antever o momento em que costumamos nós nos esquivar de dar os passos necessários, a autonomia, como, por exemplo, um termo que se usa muito, autossabotagem. É preciso a gente antever esse momento onde a gente costuma utilizar desse termo ou de apresentar justificativas, desculpas, para que a gente não dê os passos necessários à autonomia. E aí a gente busca o recuo e, muitas das vezes, responsabiliza outra pessoa por isso, ou um fato por isso, um terceiro por isso, ou até mesmo responsabiliza o próprio conceito de autossabotagem. E aí ela continua, que é necessário ser astuto para conosco, a fim de que, apesar dos inimigos que a gente vai enfrentar, medo, angústia e decepções, a gente retome o caminho e consiga seguir em frente. Então, essa ideia de autonomia, que está vinculada necessariamente a processo de individuação, nos coloca frente a determinados obstáculos que muitas das vezes são criados por nós e outras vezes estão em nós, como o medo, como a angústia e as decepções. Então, frente a esses obstáculos, nós precisamos encontrar uma esperteza, uma visualização, não só frente a eles, né? Mas também especialmente frente àqueles que a gente coloca, como as nossas desculpas, né? Como as nossas racionalizações extremas em determinadas situações para justificar uma ausência de passo adiante. Faz parte essencial de cada passo na direção da conquista de uma maior autonomia abandonar algum laço e com ele deixar de lado alguma segurança e alguma limitação, e assim adentrar na insegurança, sentir-se desorientado, o que vem acompanhado, em geral, com certo grau de medo e angústia. É inevitável que faz parte de cada passo adiante a gente sentir uma insegurança, uma, um adentrar em algo desconhecido, porque a gente está deixando para trás algum laço, alguma ideia de conforto, entre aspas, alguma ideia de segurança, para que a gente vá em direção de uma autonomia
que, obviamente, essa autonomia, nesse processo, até chegar a ela, pode nos causar essa insegurança, como a gente falou, essa desorientação, uma, um medo e uma angústia em relação ao novo, àquilo que há de surgir. E há quem se conforme melhor com a insegurança, com situações de imprevisibilidade, sobretudo quando vêm acompanhadas da curiosidade de se saber o que propriamente a vida teria planejado para ele nesse momento. Há quem tenha dificuldades para lidar com tudo isso. Entre outras coisas, o poder lidar com isso depende também da quantidade de vezes que a pessoa já se confrontou com tais situações, pontos em que não se sabe como as coisas vão se resolver, como avançar. Quando já se aprendeu, portanto, que a vida sempre acha uma saída e vai em frente. Aqui ela apresenta que existe casos, e é óbvio, em que pessoas têm uma maneira melhor de lidar com essa insegurança, com esses passos dados, né, que trazem imprevisibilidade, porque elas já fizeram isso na vida. Já teve momentos e circunstâncias onde ela necessariamente teve que dar esses passos e lidar com uma imprevisibilidade, uma insegurança, né, adiante. Ela está, vamos dizer assim, mais calejada. Porém, há aquelas pessoas que não. Há aquelas pessoas que não enfrentaram isso, por fatores diversos, né? São fatores muito pessoais. Mas é muito comum o fato de estagnação. Lembra a nossa fala, o nosso vídeo anterior a respeito da estagnação? Se conformar com o local que está, né? Evitando dar o próximo passo, encontrando justificativas, razões, né? Terceirizando a responsabilidade. Isso faz com que a pessoa permaneça onde ela está. E, por um lado, ela pode sentir segurança nisso. É óbvio, em relação ao que ela desconhece, o conhecido, ainda que seja ruim, traz mais segurança. No entanto, traz um desconforto enorme, porque ela já não cabe ali, aquilo já não está num relacionamento interessante com ela, não está harmônico. Então, algo nela pede para que ela avance, se jogue ao desconhecido, né? Caminhe em direção à autonomia e deixe esses laços para trás, né? E ela encerra esse trecho dizendo que quando a pessoa já fez muito disso, faz isso, percebe que a vida sempre acha uma saída, sempre apresenta uma saída para ela, e ela inevitavelmente continua a sua jornada. A necessidade de ter de esperar-se, desculpa, a necessidade de ter de separar-se e, ligado a isso, do ter de tornar-se si mesmo, o medo da separação que acompanha esse processo e que tem de ser superado, são temas que acompanham nossa vida. Muito se engana aquele que pensa que o medo da separação, o medo da insegurança, da imprevisibilidade, tudo isso vai acabar quando a gente adquirir autonomia. Eu entendo isso um grande equívoco, porque, primeiro, a autonomia plena a gente nunca vai alcançar. E todos esses sentimentos, todas as percepções acompanham a nossa vida, o todo momento. Assim como o oxigênio nos acompanha em todo momento, toda vez que a gente respira. É claro que hoje você pode não estar sentindo esse medo ou essa insegurança. Pode ser que você esteja sentindo exatamente uma segurança, um alívio, uma sensação de cumprido um trajeto e alcançado determinada autonomia.
E se isso aconteceu, você pode olhar para trás e esse medo, essa angústia, essa insegurança, imprevisibilidade, por exemplo, esteve presente com você. E lá na frente esses elementos vão aparecer com outra roupagem. E se você hoje está nesse trajeto onde o medo te assola, a imprevisibilidade e essa angústia, não se desespere quanto a isso. Eles estão com você, mas eles fazem parte da nossa vida, mas continue a caminhada, porque lá na frente a sensação de alcançar determinada autonomia, de alcançar determinado aspecto que você deseja e precisa em si, vai fazer com que esses elementos se afastem, ainda que momentaneamente, mas faz com que você cresça mais ainda em relação ao que você é hoje. Enquanto nos apoiarmos nos valores e posturas tradicionais, em alguma medida estamos seguros, ou pelo menos pensamos estar, mas não somos realmente autônomos, uma vez que esses valores tradicionais nem sempre coincidem com os valores que são válidos e aplicáveis à própria personalidade. Assim, é preciso analisar e testar também esses valores e posturas. E é o que, via de regra, fazemos quando deixamos de lado imediatamente as situações onde esses são aplicáveis. Olha que interessante. Quando ela fala que enquanto nos apoiarmos nos valores e posturas tradicionais, em alguma medida estamos seguros, ou pensamos estar. Quando ela fala valores e posturas tradicionais, tradicionais não no sentido de cultura, mas tradicional no sentido que é tradicional para você, na sua história particular, na sua vida, naquilo que para você já é habitual e que hoje já não cabe. E aí você percebe que não é autônomo, porque existe algo em você, esses valores e posturas, que te prendem de certa forma. E aí eles vão coincidir com valores e posturas que, de alguma maneira, o seu eu maior, o seu si mesmo, está buscando encontrar. Além disso, esses valores e essas posturas tradicionais nas quais você está imerso, muitas das vezes não são compatíveis com a sua própria personalidade. É claro que você vai sentir um grande desconforto quanto a isso. O que fazer? Dar o caminho, né? Na verdade, dar o primeiro passo no caminho. Ainda que tenha um medo e angústia em relação ao desconhecido. É o primeiro passo que faz mudar a paisagem. A paisagem não muda por si, né? É com o nosso movimento que a gente vê a diferença na mesma paisagem. E aqui é nesse sentido também. Tornar-se autônomo é algo que nos é exigido, sem sombra de dúvida, como ideal e como reivindicação de nossa vida. Mas, uma vez que a autonomia, em todas as suas formas, vem ligada sempre também com um processo de distinção e separação em relação ao outro, gerando assim perda, sentimentos de culpa de um lado e de outro, sentimentos de mágoa, com medo e angústia frente à separação de ambos os lados. Via de regra, procuramos evitá-la. Além de tudo que a gente acabou de dizer, nós também procuramos evitar a autonomia exatamente por essas questões relacionais. A distinção, uma separação, sentimentos de culpa, sentimentos de mágoa, medo, angústia, sensação de perda. Tudo isso frente à ideia de separação de ambos os lados, o que muito acontece numa separação conjugal,
numa separação familiar, não necessariamente ruim, ou melhor, negativa, mas no sentido de o filho que está saindo de casa para a sua própria autonomia de vida. Você, quando saiu de casa dos seus pais, ou quando vai sair, ou seus filhos, ou algum ente querido que amanhã vai sair de casa porque tem a vida dele, ou dela, ou deles. São questões que se impõem a nós. Nós não escolhemos, são colocadas para nós na nossa vida. E aí é um chamado para que a gente enfrente esse desconhecido, né? Faz parte da vida essas distinções e essas separações que vão trazer autonomia, uma mudança de vida, ainda que carregada também com esse sentimento de culpa, por exemplo, mágoa, angústia, medo, sensação de perda. Tudo isso vai acontecer. Mas, ainda que isso aconteça, nós temos a oportunidade de seguir em frente. Mas muitas das vezes nós evitamos seguir em frente exatamente por causa dessa quantidade de sentimentos que nos assolam. E a gente procura evitar necessariamente a autonomia. É aquilo que a gente está falando minutos antes. Estou no lugar e esse lugar é confortável, entre aspas, ou é seguro, é conhecido por mim. Mas ele me incomoda, ou estou incomodado, já não estou bem aqui, eu preciso de algo novo, preciso de uma mudança. Mas essa mudança me dá uma sensação muito ruim, como, por exemplo, de culpa, de ter que sair daqui, de largar aqui, de alterar o rumo da minha vida, ou medo e angústia. Mas esse rumo aí é o que vai me trazer uma autonomia que hoje eu necessito. Será que estou evitando essa autonomia exatamente por causa da presença desses elementos? É isso aqui que a Verena Caixa está trazendo para nós. Um outro ponto muito interessante que ela nos traz é esse. Os nossos desejos são elementos importantes no caminho da autonomia. Os desejos nos desinstalam de nossas comodidades, não nos deixam desanimar quando estamos atravessando algum período de aridez. Toda vez que nos deixamos conquistar por um desejo ou anelo, mesmo que esse venha fortemente marcado com a atmosfera e o humor de nossa origem, temos a coragem necessária para enfrentar o desconhecido. Aqui ela traz para nós um elemento muito importante nesse caminho da autonomia, que é o desejo. Qual que é o desejo? Não o desejo, eu desejo agora comer um hambúrguer, tomar uma Coca-Cola. Não é esse desejo. É aquele desejo maior que vem de dentro. Eu quero, desejo, preciso mudar de vida, por exemplo. Eu anseio por algo novo, mas não é um anseio externo, é um anseio interno, algo que nasce em nós. Eles têm força e capacidade, quando nós assim os aceitamos, para que a gente comece a se desvincular daquilo que nos prende, desses laços, desse ambiente já conhecido. É óbvio que não é uma coisa fácil, mas na presença desses desejos, o enfrentamento fica mais possível. Ele nos traz essa coragem necessária para a gente enfrentar todo esse caminho desconhecido. O que está em questão no processo de desenvolvimento do ser humano nunca é apenas a autonomia, mas a
polaridade entre ela e a proteção. Aqui ela já coloca um outro elemento que vai combater, entre aspas, com a autonomia. É a proteção. Esse elemento você já sentiu, percebeu, sem eu ter mencionado, quando eu dei o exemplo de você estar num lugar seguro, conhecido, confortável, entre aspas. Ali há, de certa maneira, uma proteção para você, em relação ao de fora, onde é um caminho que você desconhece. Mas é para lá, ou é através dele, que a autonomia pode ser encontrada. Então, nasce essa polaridade entre essa proteção, que dá uma ideia de dependência, o que a gente vai ver à frente, e a autonomia. Desconhecido, insegurança, mas a autonomia, que é o ponto final possível de chegar nesse caminho. Tornar-se mais autônomo é um processo que dura a vida inteira. E visto que a autonomia diz respeito a uma infinidade de âmbitos da vida, jamais seremos completamente autônomos, mas apenas iremos nos encontrar num nível de autonomia mais elevado que o anterior. Isso aqui é importante para a gente ter para sempre. Não é autonomia em relação aos outros. Ah, o meu vizinho tem isso, tem aquilo, então eu preciso ter mais autonomia que ele. Não é uma autonomia idealizada. A busca pela autonomia é eterna. E nós podemos perceber a nossa autonomia e as suas várias facetas em relação a nós mesmos, em relação ao nosso dia anterior, ao nosso processo histórico. Por isso é correto falarmos de autonomia e dependência. Ver-nos como pessoas que têm de mover-se sempre num campo que inclui tanto autonomia, que precisa ser delimitada cada vez de novo, quanto dependência. E aí agora você está entre dois elementos, autonomia e dependência. Você está aqui. Você vai ter que se equilibrar nisso, porque não existe autonomia plena. Existe mais autonomia em relação à dependência, mas sempre haverá aspectos de dependência. Em última instância, trata-se de encontrar um equilíbrio cada vez mais harmonioso entre autonomia e dependência, entre autonomia e novas relações. Uma ideia que se vende muito, por diversos motivos, que não é o caso da gente adentrar, é a ideia de independência, quase que autonomia plena. Isso é impossível. Materialmente impossível também. Você fala assim, nossa, mas se eu tiver US$ 1 trilhão, eu tenho autonomia. Não, você depende de alguém, pessoa jurídica, banco, por exemplo, para guardar o seu dinheiro. Ah, não, tudo meu é em imóveis. Você depende de alguém para que aquilo ali se mantenha em pé. Há sempre uma dependência. O caso que a gente está tratando aqui não é de autonomia material, mas sim psíquica, emocional. Nós podemos ter autonomia, enquanto a isso, sempre em relação a nós mesmos, aos nossos aspectos internos, que estão interligados com o externo. Mas nós também temos dependência em relação aos nossos sentimentos e a aspectos externos. Por isso, da importância de perceber que é necessário encontrar um equilíbrio harmonioso entre esses dois elementos: harmonia, autonomia, desculpa, e dependência. Sempre estamos nesse ping-pong.
É questionável se, em todos os casos, essa situação obedece a uma regra. E, quando, a partir de nossas próprias profundidades, somos determinados por um impulso de desenvolvimento, nos tornamos menos dependentes de normas exteriores. Portanto, podemos desenvolver-nos internamente com mais leveza e facilidade para dentro da autonomia. Isso aí nos coloca o quê? Diante de é importante tomarmos consciência cada vez mais de nós mesmos para perceber em nós o que é de fato a autonomia. E nisso tomarmos ciência de quanto somos dependentes do externo. Mais uma vez, não estou dizendo em questão material. Quanto nós somos dependentes dos nossos pais, ou das opiniões dos nossos pais, ou a opinião do outro, ou o olhar do outro, ou do amor do outro. E quanto nós somos autônomos em relação a isso? Qual é o nosso olhar para a nossa própria opinião, para a nossa própria validação, para o nosso próprio amor? Quando tomamos mais autonomia de nós mesmos, vemos essas dependências em relação a fatores externos diminuírem. Não necessariamente vão acabar, mas podem diminuir, de modo que eu consiga ter um manejo melhor de mim mesmo, nessa fase que eu estou. Amanhã estarei numa outra fase. Os sentimentos serão distintos, as relações serão distintas. A sensação de dependência pode aumentar e a de autonomia pode diminuir. Mais uma vez, vamos em busca dela, lembrando que ela é eterna. Essa busca é eterna e não há autonomia plena. Da mesma forma que o processo de individuação é contínuo. E cabe a nós procurarmos ele, no caso, o processo de individuação, esse caminho da individuação. Mesmo que nós estejamos numa situação cansativa, podemos dar uma pausa com consciência. Pausa com consciência para pegar um ar. A autonomia faz parte, então, desse processo de individuação que a gente está mencionando aqui. Essa busca não é alcançável, mas é como objetivo. Hoje, então, a gente apresenta essa coragem para enfrentar a insegurança através da autonomia, essa busca da autonomia e o olhar para si mesmo diante desse equilíbrio necessário entre autonomia e dependência. Vamos ficar por aqui, pessoal. A gente se encontra no próximo vídeo. Boa busca de autonomia para você.